A menopausa pode ser o fim de um ciclo, mas também é o começo de um outro. A gente cresce ouvindo que essa fase é uma perda, mas quando ela chega, pode sim se revelar como liberdade. E uma nova autonomia sobre um corpo que, longe de obedecer aos outros, começa a responder apenas a você. E quando o corpo muda, é porque passa a contar uma nova história. Essa história é sobre escolher com mais clareza o que se quer viver e, talvez mais importante ainda, o que não se quer mais carregar. É quando o desejo deixa de ser urgência e vira intenção. Quando o ritmo desacelera, não por cansaço, mas por escolha. A menopausa pode ser o momento em que, pela primeira vez, muitas mulheres se escutam de verdade. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli e o episódio de hoje é a convite de Big Frau, que acredita que a autonomia é um presente que você dá a si mesma. Por isso, criou a linha Movement Feminina, roupas íntimas, descartáveis, pensadas para mulheres que continuam indo, fazendo, sendo do jeito que quiserem. Feita para acompanhar essa nova fase com liberdade, conforto e segurança. Tantas vezes invisibilizada, hoje a menopausa vira protagonista como algo que pode ser, por que não, incrível. Hoje converso com essa mulher que sempre foi uma referência para mim, essa musa que logo mais vocês também vão se apaixonar. Ela é Glenda Kozlovsky, jornalista, apresentadora de TV e campeã mundial de bodyboard. Ela é tanta coisa. Bora pro nosso papo. Bom dia, Glenda! Bom dia! Gente, esse bom dia nunca sai tão espontâneo, porque a gente já tá aqui tagarelando há horas, entendeu? Não, mas eu vou falar fingir. com você desse jeito, porque você é desse tamanho. Então, vamos já tirar esse momento. Vamos. Gente, a Glenda me conhece desde que eu era pequena. Muito pequeno. Muito pequena. Só que ela não só me conhece, como a Glenda sempre foi minha musa. Ai, meu Deus, musa não. É verdade, Como é verdade. assim? Minha musa. Eu vou falar, tá? Pode falar. A Glenda sempre foi em um ambiente, assim, todo muito, né, correto. Correto. Né? É. Ela sempre foi do jeito dela, assim, uma coisa espontânea. Tipo essa louca, gritando, abraçando. Eu já entendi. Era tão bom. Era tipo assim, quando eu encontrava com você, eu falava, ai, que bom, mãe, posso ficar por aqui mesmo? Porque dela eu gosto. Ai, meu Deus, era aquela que empurrava os filhos no carrinho, na cadeira, não sei aonde, levava pra passear, comprava besteira. É isso. Glenda, Ai, coisa mais fofa, gente! Gente, não... É tipo voltar, é o... É o ciclo. É o círculo. É o ciclo. É o círculo. Ó. É o círculo, é o círculo. Mas eu vou te falar uma coisa que é totalmente genuína, e eu comentei recentemente com a minha mãe, que você uma vez me contou uma história e você talvez tenha mudado a minha trajetória profissional. Gente! Porque eu sempre fui uma boa menina, no sentido de, não vou causar desconfortos, eu vou sempre... E aí você contou uma história de uma situação de trabalho Tá. em que você você impôs muito bem seus limites. Mas eu acho você... até sei o que é. É. Ah. Cara, você impôs muito bem. A gente tava jantando. Aham. E você contou essa história. Eu falei, eu devia ter 19 anos. Falei, é assim que eu quero ser. Quero ser uma mulher igual a Glenda. Que luta pelas coisas que ela acredita e que ela quer. Eu não sei explicar o que é ter você aqui hoje, tá? Eu tô um pouco emocionada. Sabe que eu lembro uma coisa muito bacana da sua mãe, que assim, que eu sempre... Na época eu tinha só o Gabriel, né? Mãe solo, mãe sozinha, cuidando do Gabriel, com toda aquela dificuldade, aquela nossa rotina louca, né? Que você conhece muito bem. A mãe muito mais ausente do que presente, mas ao mesmo tempo muito amorosa e cuidadosa, porque a gente sempre soube segurar. Assim, o orgulho que a sua mãe tinha dos filhos. Ela falava de você e do seu irmão com tanto amor, com tanto carinho, com tanto... Assim, e o Gabriel, o meu filho mais velho, ele sempre teve alma de artista. E aquilo, para mim, sempre foi muito difícil eu entender aquilo.
Caramba, Glenda. Entender o jeito dele, porque ele sempre foi assim, ele vestia um tênis de cada cor, ele pegava a calça jeans e descoloria, de repente ele botava... Eu olhava aquilo, mas eu tô falando de um menino de 8, 9 anos de idade. E às vezes eu conversava com a sua mãe e ela falava assim, Glenda, ele é artista. Eu falei assim, mas como assim artista? Como assim artista, Glenda? E ela me ajudou muito eu entender o jeito que o Gabriel era. O jeito que o Gabriel estava crescendo. Olha que coisa linda. Então, imagina eu com a cabeça de esporte, toda certinha, toda organizada, toda metódica. Eu sou metódica, eu sou certinha, acordo a tal hora, eu não mudo o programado, é raro. Eu sou adaptável, mas eu sou muito organizada. Bater de frente com um filho artista, que tem a hora dele, ele enxerga o mundo diferente do meu, ele me contava umas coisas diferentes daquilo que eu percebia do mundo. E a sua mãe, cara, tinha um orgulho, ela tinha uma coisa com vocês dois, que eu falava assim, isso é ser mãe. Olha que legal, cara. Você sabe, Glenda, que, claro, eu acabei seguindo uma carreira, né, similar à da minha mãe. Então, claro que tem comentários, né, não sei o quê, filha, né, pô, baby, que eu dou um pouco de risada, mas eu falo, gente, ser filha da minha mãe é o maior privilégio, não da questão profissional. Porque minha mãe é exatamente isso. Ela nunca quis que os filhos se encaixassem numa narrativa dela. Ela deixou a gente ser. Exato. Ela não queria. Você sabe que ela queria que eu fosse dentista? Não. Não. Ela queria muito que eu fizesse odonto. Ela achava uma profissão com mais estabilidade. Coisa de mãe, né? Eu também queria que o Gabriel fosse qualquer outra coisa. O que o Gabriel faz hoje? Artista. Ele é músico, fotógrafo. Então a minha mãe sacou. Sacou, mas a sua mãe sacou do Gabriel desde quando ele era, assim, muito pequeno. Que demais. É muito legal isso. E o que ele mudou em você? E essa coisa dela respeitar, você tem que respeitar, tem que deixar. É engraçado, porque eu tive isso em casa, os meus pais respeitaram as minhas escolhas, a minha mãe sempre respeitou as minhas escolhas, quer dizer, mais ou menos, porque eu queria ser atriz e ela não deixou. Mas assim, eu sempre tive essa liberdade de ser quem eu quisesse ser em casa. Mas eu olhando o Gabriel crescer com aquela alma de artista, aquela coisa da escola, eu sempre muito rígida com a escola. E eu falei assim, cara, eu não tô entendendo. E eu comecei a ser uma mãe muito dura, que não combinava. Então eu comecei a perder o Gabriel, sabe? Distanciar o Gabriel de mim. E a sua mãe me ajudou muito a entender essa história. Ela falou assim, Glenda, ele tem alma de artista. Que tal você conversar com ele de forma diferente? Que tal você entrar no mundo dele em vez de obrigar que ele viva o seu mundo? Você fez isso? Fiz depois dele grande. Depois de grande. Eu levei um tempo para entender o que sua mãe queria me dizer. Então, assim, durante a adolescência foi uma relação muito difícil entre mim e o Gabriel, o meu mais velho, maravilhoso. E depois de um certo tempo, quando eu comecei a entender, quando ele morou longe de mim, ficou 5 anos, né, fora, na Europa, estudando, quando ele voltou, a gente se descobriu. Aí eu comecei a entender ele começou a me entender também, né? Ele mais maduro também. E foi o máximo. E a nossa relação é incrível hoje em dia. Mas a sua mãe foi muito importante. Não, a minha mãe agora, ela tá, sei lá, cara, a sua mãe é uma mulher muito diferente. Ela é muito diferente. Você é uma abençoada de ter uma mãe que nem a sua. E não à toa você é essa mulher incrível que você... Porque você fala... É engraçado que você diz assim, não, eu acabei fazendo a mesma coisa que a minha mãe, né? Indo para esse viés da comunicação. Mas é muito diferente, porque você tem a sua assinatura, você tem a sua alma, você é completamente desgarrada da sua mãe, da história da sua mãe. Completamente. Então, você está escrevendo a sua história, você tá realizando os seus sonhos. Então, por mais que ela em algum momento, ela foi a sua inspiração, obviamente, o caminho ali já meio que trilhado, né? Sabe aquele caminhozinho que tem no meio de um gramado, que você identifica um caminho? Você olhava, você tinha um caminho. Mas em certo momento, você saiu, foi para a grama para trilhar o seu. E você consegue fazer isso. Obrigada, Glenda. Bom, depois dessa rasgação toda...
Agora a gente vai começar Mas o é episódio. verdadeira, é de coração. Essa é verdadeira, porque assim, tem muitas ouvintes que me acompanham há 6 anos. Então eu acho que elas vão entender a emoção que é, pra mim, ter uma referência tão grande e que foi próxima. Porque, mais uma vez, né, assim, a minha mãe estava ali e ela sempre teve a maneira dela de fazer as coisas. E eu sempre vi em você uma maneira, eu falei, eu acho que Essa porra louca aí! acho que eu vou um pouco ali. Mas vamos lá, vamos começar do início, antes Vai. que eu também, assim, já jogue a ficha pro alto, Não, entendeu? não. Glenda, Fala, meu amor. você começou como surfista de bodyboard com Isso. 13 anos. Eu comecei pegando com 10 e fui campeã mundial aos 13. Mundial? Mundial. Você estava sozinha? Eu tava no Havaí com o Rico de Souza e com meu pai. O Rico de Souza, ele foi fundamental para que eu fosse pro Havaí e me tornasse campeã do mundo. Você lembra qual foi a sensação? Então, assim, eu lembro que é engraçado assim, eu lembro que o mais legal que eu lembro dessa história é não o ganhar o campeonato, mas eu me lembro assim da bandeira do Brasil, sabe? Porque eu tava tão longe. Eu tava no Havaí. Isso em 1987. Isso, não tinha Instagram. Não tinha nada disso. E assim, eu não tinha nem telefone celular, né? Então eu me lembro que eu ganhei, eu tive que esperar um tempo para ligar para minha mãe, pegar o telefone. I would like to make a collect call to Brazil. Fala com a telefonista. O telefonista fazia a ligação, a minha mãe tinha que aceitar a ligação. Então, tipo, 13 horas depois que eu fui campeã, foi quando a minha mãe soube que eu tinha vencido o campeonato. Então, assim. Mas enfim, mas eu lembro muito disso, minha satisfação de ser brasileira, porque eu sempre quis ser atleta, né? Antes eu queria jogar vôlei, eu fui negada no vôlei. E o que me despertou para o esporte, eu acho que assim, a minha primeira lembrança no esporte era o Maracanã lotado com Zico, Flamengo. Ali, aquele turbilhão de emoção, né? E eu pequenininha, eu lembro muito bem disso, né? Sobe a rampa, desce a rampa com a torcida. Eu sempre fui meio molecona. Você é flamenguista? Sou flamenguista louca. E depois eu queria ser a Isabel ou a Jaqueline do vôlei. Eu gostava daquela coisa delas, sabe? Assim, a Jaqueline enfrentava todo mundo, a Isabel a mesma coisa, aquela coisa né, a Jaqueline tem uma passagem, a Jaque e a Isabel, uma passagem famosa na seleção de vôlei, que queriam botar o nome do patrocínio na camisa da seleção ou de algum time, enfim, time normal, e elas falaram, não, só vai botar nome aqui de patrocinador se eu ganhar dinheiro. Eu não vou usar. Imagina, você nem pensava nisso, né? Nossa, mas elas foram... um pensamento que hoje é claro, mas é vanguardista na época. Boicotaram. Isso na década de 80. Muito bom. Então, assim, eu olhava para aquilo, eu achava aquilo tão incrível. Eu pensava, eu quero ser igual. E aí depois veio a Olimpíada e eu queria ser atleta. Mas eu não consegui. Você estava no campeonato feminino? feminino? Hã? Estava no campeonato feminino. Foi o primeiro campeonato feminino de bodyboard. Eu sou a primeira campeã mundial de bodyboard. Parabéns. Muito obrigada. Uau, que histórico. E com 13 anos. Eu sou a primeira ali, ó. A primeira da Lígia ali sou eu mesmo. Porque as idades a gente nunca sabe. 13 anos. Como é que a gente vai se relacionar hoje? Eu olho pra 13 anos e penso numa criança, mas eu com 13 anos achava que eu sabia tudo. Mas a gente acha mesmo. Eu também achava que eu sabia muito. E você voltou pro Brasil, aí voltou pra escola? Exato. Campeã mundial, agora matemática. E eu estudava numa escola pública, Sérgio Buarque de Holanda, na Barra, essa escola ainda existe. E quando eu cheguei, foi muito legal, porque a diretora da escola, que depois foi até secretária de Educação do Estado do Rio, a Inesita, ela preparou uma festa. Então, meu primeiro dia da escola, eu entrando na escola, então os meus amigos, assim, fizeram um desenho em cartolina. Seja bem-vinda, parabéns. Ela fez uma mini festa, assim, me entregou um buquê de flores no meio do pátio da escola. Eu achando aquilo tudo incrível, morrendo de vergonha. Então, assim, foi muito especial. Um mix de vergonha com orgulho. Porque eu falei, nossa, olha, poxa, eu fiz alguma coisa importante mesmo, esse negócio foi importante, foi legal. Então, aquilo foi, assim, várias ações que aconteceram naquele ano que transformaram o meu olhar para o esporte. Foi ali que eu bati e falei assim, não, eu vou seguir isso aqui em frente, eu vou embora. Não queria ser atriz nessa época? Então, eu sempre quis ser atriz, desde pequena, eu sempre quis ser atriz, sempre quis fazer televisão, sempre quis ser atriz. E eu me preparava para isso, tá? Eu fazia aula de dança, eu fazia aula de canto, eu fiz teatro, eu me preparei para isso. Só que aí,
A vida é muito surpreendente, né? Porque, assim, no mesmo ano, em 1992, eu já tinha decidido que eu ia parar de competir, porque eu já tinha sido tetracampeã do mundo, o circuito brasileiro não era mais tão forte assim, já tinha sido campeã australiana, já tinha sido campeã americana. Eu falei assim, gente, e naquela idade, né, 17, 16, 17, que você começa a tomar algumas decisões, principalmente aquela, o que eu quero ser? E eu queria ser atriz. E aí, nesse ano, 92 eu fiz 18 anos, no meio do ano, né? A gente faz aniversário no meio do ano. Então, antes do meio do ano, eu recebi 2 convites na mesma semana. Olha que loucura, na mesma semana. O primeiro convite era para fazer Sex Appeal, que foi uma minissérie na TV Globo, de muito sucesso, que lançou a Luana Piovani, inclusive, o diretor Ricardo Washington. E fui chamada para apresentar um programa de esporte no Top Sport, que era um canal a cabo. A TV a cabo começou no Brasil no final de 91 e entrou no ar em 1992. E o Top Sport depois virou o Sport TV. Isso eu não sabia. O Sport TV, o primeiro nome do Sport TV é Top Sport. E aí, não me lembro mais quando, virou Sport TV depois. Então, nesse mesmo ano, eu recebi esses 2 convites. Só que para fazer a Sex Appeal, eu tinha que ter assinatura dos meus pais, porque eu era menor de idade e tinha... Bom, primeiro que para participar eu precisava dessa autorização dos meus pais, porque eu já era menor de idade. E segundo Sex Appeal já ficou difícil pra sua mãe, né? Segundo, então, exatamente. E segundo que o personagem tinha umas cenas, assim, laterais de nu, sabe? E a minha mãe falou assim, olha, minha filha não vai ficar pelada na TV Globo, mas nem a pau. E eu falei assim, mamãe, ela só vai estrear em agosto, é só no segundo semestre, eu já vou ter 18, problema seu. Agora você tem 17, eu não vou assinar. Minha mãe não assinou. E eu fiquei arrasada e falei, então eu vou fazer esse programa aí. Olha que loucura. Vou fazer esse programa aí. Esse programa aí. Porque é do esporte. Eu amo esporte. Eu acompanho o esporte, porque eu acompanhava mesmo, adorava a Olimpíada, a Copa do Mundo, eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei esporte. Vou fazer esse programa aí. Nunca mais eu quis fazer outra coisa na minha vida, a não ser virar jornalista esportiva e trabalhar com esporte. É muito bonito. Contar história, ouvir história. E eu me identifiquei nesse universo. E aí você também foi uma das primeiras, ou a primeira, a fazer uma cobertura das Olimpíadas como mulher? Não. A primeira mulher a fazer a cobertura olímpica brasileira foi a Mônica Leitão. Não sei se você lembra dela, trabalhava no esporte. Ela foi repórter no esporte, depois virou produtora do Esporte Espetacular, assim, bilhões de anos. Sua mãe vai lembrar da Mônica Leitão, certamente. Ela foi a primeira repórter mulher brasileira a cobrir uma Olimpíada, que foi em 1980, a Olimpíada de Moscou. Tão emblemática, a Olimpíada de Moscou. Ela foi a primeira repórter. Mulher. Primeira mulher no Brasil. Na minha memória de TV, era sempre você ali. Não, então, porque eu entrei em 92, eu comecei no Sport TV, e em 96 eu fui apresentar o Esporte Espetacular. Era uma tela meio verde, eu tenho essa... É isso aí, cara. É exatamente a referência. Tô amando esse negócio. Era uma tela verde, lembra que o estúdio era uma... Os únicos que tinham... Quer dizer, eu acho que o Fantástico era tela verde também, não tinha, era pano verde atrás também. Não, o Fantástico tinha estúdio. O Jornal Nacional também tinha... Não, o Jornal Nacional, quando eu entrei, era uma tela também verde, depois é que veio o estúdio. Eu sou da época da tela verde. A época da tela verde. É isso aí. Na máquina de escrever ainda peguei um pouquinho. Mas é muito maravilhoso viver todas essas mudanças e conseguir olhar hoje com um certo, até distanciamento. Você consegue ficar longe do celular, por exemplo, Ganda? Consigo fácil. Fácil. Uma dádiva. É uma dádiva. Aliás, assim, é engraçado que eu vou sempre contra o marketing digital, né? Então todo mundo fala assim, Glenda, tem que postar, tem que fazer vídeo. Eu falo assim, não, eu quero postar quando eu quiser. Quando eu tiver vontade, eu posto. Quando eu tiver vontade de escrever, eu vou escrever e vou postar. Quando eu quiser tirar eu posto. Agora, tudo que é muito obrigatório, eu acho que é meio doentio. Ainda mais quando, assim, isso tudo nasceu para ser uma opção. Quando vira obrigação, acho que é meio doentio. Então, eu não quero ter esse tipo de preocupação na minha vida. Eu acho que a gente tem outras coisas, né? Eu sou do analógico, né? Eu sou do on aqui, ó, olho no olho, abraço, e eu gosto disso, né? Eu tô ali porque eu tenho que estar ali, porque é a evolução da minha profissão, né? A evolução da minha profissão são as redes sociais, são o streaming, né? Essa é a evolução, eu tenho que estar na evolução.
se eu quiser permanecer nesse universo. Mas eu não quero ser dominada e nem manipulada por ele. E é tão diferente, porque, de certa maneira, você tá no vídeo, você já tem algum nível de mídia, exposição, mas eu tenho muita compaixão pelas pessoas que estão em profissões que não têm nada a ver com isso e se veem totalmente obrigadas. E isso é uma exposição obrigatória. Eu tenho muito pouco prazer também, mesmo sendo de uma outra geração, assim, quando eu me sinto compelida a dividir momentos da minha vida que eu tô plenamente feliz, sem pegar o celular, É uma maravilha. Sim, eu não sei, eu acho que eu fui estabelecendo algo até relativamente saudável. Mas queria falar um pouco mais de esporte, porque além do Bom de Óbvios, a gente tem no ecossistema da Óbvios o Chapadinhas de Endorfina. Eu sei, eu sigo. Aliás, quando eu me lembro quando eu vi o Chapadinhas de Endorfina, eu falei, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? É que era pra eu fazer, Glenda. Não, é incrível. Eu vi. acho o máximo, eu acho o máximo. E, na verdade, assim, quando eu fico vendo movimentos assim, o mais legal disso é que existe toda essa coisa, essa questão das redes sociais, do marketing digital, de sei lá o quê. Mas o Chapadinhas, né, ajuda tanta gente, porque acaba transformando as pessoas, sabe? Tem muita gente, às vezes, que eu posto, assim, eu na academia, eu fazendo alguma coisa, e às vezes eu paro de postar, e as pessoas falam assim, poxa, mas parou de postar, mandam mensagem, pô, eu adoro acordar, você me incentiva, às vezes eu olho, quando eu vejo eu tô com preguiça, mas quando eu vejo você, eu ponho a roupa e saio pra academia, eu saio pra fazer alguma coisa. Então a gente não imagina, né, até onde essa inspiração pode acabar tocando as outras pessoas, né? E é muito bonito porque você veio do esporte, você nunca não sei, acho que é uma pergunta que eu tenho que te fazer, se você já se relacionou com o esporte, com o exercício físico, como uma maneira de punir seu corpo por ter comido mais, Não. algo nesse sentido? Não, nunca, nunca. Eu controlo, assim, por exemplo, se eu ponho o pé na jaca, obviamente que eu controlo, mas é muito mais uma questão de saúde mesmo, porque eu me sinto mal. Então, assim, eu fiz assim, durante a pandemia, quando começou a pandemia e tudo, eu fiz uma limpeza mesmo, sabe? Uma limpeza astral, uma limpeza da forma que eu comia, da forma que eu me vestia, da forma que eu olhava para a vida, durante a pandemia. E essa mudança foi tão radical que hoje em dia eu não sou a chata da comida, eu não sou a delegada da geladeira, mas eu tento me controlar o máximo que eu posso, porque eu sei o que me faz bem e o que me faz mal. Então eu acabo optando por alimentos ou situações que me façam me sentir melhor do que pior. Entendeu? Mas você entende hoje que ser saudável está relacionado com o quê? Cara, ser saudável está relacionado com aquilo que me faz feliz, que me faz sorrir. Eu não abro mão de vários momentos, por exemplo, ou de situações, ou de lugares, ou de pessoas, ou de alimentos, ou seja lá o que for, que me faça feliz. Eu acho que a liberdade, tem muita assim, eu quero liberdade na vida, mas eu acho que a maior liberdade que você tem é de escolher aquilo que te faz bem. Porque tem muita coisa que te faz mal e que você acaba escolhendo, que você é livre para escolher também. Só que tem coisas que é muito mais difícil você dizer não do que sim. Só que tem coisas que você fala sim e que te fazem muito mal, né? Relacionamento tóxico, tem vários relacionamentos tóxicos que acaba dizendo sim, 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 e aquilo te faz mal. E você é livre para escolher. Eu acho que todos nós temos essa liberdade para escolher o que a gente quer. Só que a liberdade, ela é muito difícil e muito desafiadora. Porque eu acho que para você escolher o melhor para você, para a sua saúde mental, para a sua saúde do corpo, da alma, seja lá o que for, você tem que se conhecer muito. E você tem que ter um autocontrole muito grande. Porque a gente é testado o tempo inteiro, entendeu? A gente é testado pra geralmente, tudo. o que não faz tão bem dá prazer imediato. E às vezes você escolheu o que vai te fazer melhor ou um alívio imediato. O imediato, imediato é mais fácil, né?
Porque vai no instinto, né? E às vezes o seu instinto, ele não joga a seu favor. Às vezes o seu instinto joga contra você. Completamente. Completamente. Então, o que é mais é confortável, com muitas aspas, assim. Eu tenho, inclusive, um capítulo inteiro no meu livro mais recente sobre isso, sobre como a gente prefere o confortável ao que faz bem, o que é que a gente já é conhecido da gente. Porque é o cérebro, né? Isso é isso mesmo. Tô sofrendo, mas eu já conheço esse sofrimento. É isso aí. É isso aí. O que será que tá depois? O que vem depois, o desconhecido, a gente vai fugir de qualquer maneira. É o gap, né? Eu sempre falo, eu brinco, até botei um texto um dia sobre isso, assim. Entre o conforto e o desconforto, tem um gapzinho ali, um buraco no tempo daquele lugar que você conhece, que você gosta, que você está acostumado, que de certa forma te dá prazer, tudo bem. Mesmo não te dando prazer, é um lugar confortável. E se está confortável, de certa forma, está te dando algum tipo de prazer. Sim. Até você chegar ao desconfortável, tem um caminho. E esse caminho ali é onde mora essa questão do medo, da coragem, da dúvida, da autoanálise. Alguns conceitozinhos estão ali. Quando você passa por esse buraco, que você não sabe onde ele vai te levar, até chegar ao desconfortável, é um alívio danado, porque você tomou uma decisão, entendeu? Então eu acho que eu tô sempre querendo tomar uma decisão. Se ela for ruim, eu vou descobrir. Mas se ela for boa, ela vai me levar para um outro lugar. E é bem nesse buraquinho. É papo cabeça, né, gente? Coisa mais chata. Desculpa. Não, a gente gosta. A gente gosta, né? Então é nesse gapzinho do desconforto, do conforto e do desconforto, onde as pessoas param. Ou elas voltam para trás, ou elas atravessam a ponte. É como se fosse uma ponte. De um lado da margem é o confortável, do outro lado da margem é o desconfortável que você não sabe. Então imagina que tem um fog do outro lado. Só que existe uma ponte. Essa ponte está te levando para esse fog, que é o desconfortável. Então você tem que atravessar essa ponte, entendeu? Você vai ter que confiar. E aí... Pô, aí vem muita... Essa confiança é da fé, veio na mente? É da coragem. O quê? Você, eu? Com 13 anos, se jogando no mar com uma prancha. Isso deve... Cada mar que você enfrentou, são muitas essas pontes. Porque você não sabe cada mar que você vai enfrentar o mar. Inclusive, eu cresci ouvindo, respeite o mar. Você pode saber nadar, mas você tem que respeitar. Acho que a minha mãe nunca me falou isso, por isso que eu resolvi ser... Talvez se ela tivesse me falado respeito o mar, ai meu Deus do céu, que medo. Eu sou mais medrosa, de fato. Não, o mar tem que respeitar, tem sempre. Tem que respeitar, mas ao mesmo tempo, você desde cedo estava enfrentando e respeitando, mas indo ali contra a natureza, quase contra a natureza, né? Na primeira onda que bate, você fala, vou embora. Mas não, você fala, não, ainda vou fazer disso aqui ser prazeroso. Você acha que você estava também fazendo um ensaio do quanto você ia também ter que matar alguns leões por dia trabalhando? Olha, eu não sei se eu já estava ensaiando, mas eu acho que, certamente, toda essa minha experiência dentro do mar me ensinou muito a eu lidar com situações fora dele ao longo da minha vida, e até hoje é assim. Porque até hoje eu tento, em alguns momentos, buscar essa menina tão corajosa, essa menina que enfrentava o mar, essa menina que pegava onda de todo jeito, essa menina que lidava com a instabilidade, porque o mar é instável, a onda é instável, Você imagina o que você possa fazer naquela onda, mas você não sabe se você vai conseguir. Você só consegue fazer alguma manobra quando você desce a onda. Aí você olha a onda e fala, aqui eu encaixo isso, aqui eu tento isso, ali você está sempre alguns, milésimos de segundos à frente da onda imaginando. Então, é óbvio que eu eduquei o meu olhar desse jeito, porque eu cresci nesse ambiente. Eu me desenvolvi nesse ambiente, né? Dos meus 10 anos aos meus 17 anos, quase que diariamente, às vezes 2 vezes por dia, eu estava desenvolvendo o meu instinto, de certa forma, né? Por isso que eu gosto tanto do esporte, porque o esporte, ele desenvolve o nosso instinto de forma lúdica, quase. Porque você vai vivendo aquilo, você está envolvido com aquilo e você vai aprendendo com aquelas situações. Inclusive a tomar decisões. No caso do mar, eu já tive que tomar decisões muito sérias que a minha vida estava em risco.
Né? Então, assim, aí você começa a falar, não, eu vou ficar aqui ou eu vou correr mais esse risco? Até onde vai? Até onde eu vou correr esse risco? Será que eu já não corri risco demais até aqui? São segundos que você pensa e que você tem que tomar decisões. Então, E claro que isso transborda para as decisões óbvio, da vida. E eu já senti, assim, várias vezes aquela menina do mar tomando frente em decisões da mulher que eu me tornei. E fica um registro no cérebro, a gente já sabe disso hoje em dia, em esporte, atividade física. Fica. Cada vez que você... E vou falar de coisas banais, porque muitas vezes a gente fala de esporte, já pensa logo em medalhas olímpicas. Mas, às vezes, é sobre você aumentar um pouquinho o peso da academia. Total. Seu cérebro registra. Você consegue. Você é forte. E, ao longo do dia, isso vai ficar ressoando. Óbvio que em vai. você. Tudo Vai fica pra sua autoestima. Vai pra tudo. Vai pra tudo. E aí, eu fico pensando... Você falou da pandemia. Desse cuidado que você teve que ter. Falamos desses mares e ondas que vem na vida, né? Porque tudo passa. Foi mais ou menos ali na pandemia que você começou a sentir os sintomas de perimenopausa? Me educa, Glenda. Opa, nossa, mãe! Então, o legal da menopausa é que é o seguinte, da menopausa, dessa fase da vida da mulher, da transformação, né? Da perimenopausa, da menopausa e pós-menopausa, é que a minha receita... ela não vai ser a sua receita, você pode ter certeza disso. Você pode sentir até as mesmas coisas que eu sinto ou que eu senti. Mas a sua receita vai ser diferente da minha. Ela é muito, muito individual. A menopausa ela é muito individual. Porque depende do autoconhecimento que a mulher tem sobre ela, sobre o corpo dela, sobre os sentimentos dela. Porque a menopausa chega bagunçando isso tudo. Te revirando de cabeça para baixo. Então, se você não tem um autoconhecimento sobre quem é você, o que você não gosta, o que você gosta, como você é, você fica perdida. Você entra num parafuso que você acha que você está depressiva, você ganha uma nova personalidade, você vira uma outra pessoa que você não sabe quem você é. E isso não é pra todo mundo. E só se fala de calorão. Então, pois é. Mas eu acho que o calorão é porque é muito incômodo o calorão, sabe? Sim. É muito incômodo. Eu não sei porque como eu sempre tive amigas mais velhas, e o meu grupo de amigas sempre foi um grupo mais velho que eu. Então eu já escutava isso, eu tinha, sei lá, 35, 37 anos, eu já escutava, você vai ver na menopausa, hein? Você se segura na menopausa, hein? E aí a gente tava, sei lá, no carro, ou então numa sala, liga o ar-condicionado, Glenda, que tá um calor danado. Eu falei, gente, vocês estão malucas? Não tá nada de calor. Tá um calor danado. Você não sabe o que é esse negócio. Eu falei, mas o que é? E eu sempre achava tudo muito caricato demais. Até o dia que eu senti o calor. Eu falei, nossa. E vem de tudo o que eu já sei, que me avisaram. E eu adoro eu também tenho muitas amigas mais velhas. E eu acho, bom, pra mim, mulheres mais velhas, cada vez mais sábias. Então, assim, por isso que eu pergunto, o que eu devo esperar? Eles só me falam, é um calor, é como se fosse um vulcão dentro de você. E exatamente assim. Só que, por mais que eu fale, e por mais que as pessoas, as mulheres mais novas, escutem isso, vai chegar o dia. E você vai ver o que a gente está falando. É horroroso. E eu comecei a sentir à noite. Mas assim, meus primeiros sintomas da menopausa, engraçado, aconteceu durante a pandemia, uma secura. Então, minha boca era muito seca, a minha língua era muito seca, mas era tão seca que às vezes eu não conseguia falar. E eu comecei a ficar muito preocupada, porque a minha pele começou a ficar seca, tudo meu começou a ficar seco. E eu tinha umas dores nas articulações. Então, assim, eu acordava, eu tinha dor nas mãos. Minhas mãos doíam. E eu falei, cara, o que é isso? O que é isso? Liguei pro meu cardiologista na época e falei assim, cara, eu preciso fazer algum exame, tem alguma coisa errada comigo. Eu tô com uma secura danada, não sei o que é. E fui fazer o exame e não dava nada. Exame de sangue. Nada. Olha, Glenda, tá tudo bem. Eu falei, mas o que é isso? Eu falei assim, não sei, bebe água. Mas não tá tudo bem, eu tô toda seca. Exatamente. Eu falei assim, mas não tá tudo bem, tem alguma coisa errada. E, de fato, os meus exames todos muito, assim, tudo muito certo. Tanto que eu só foi da alteração no meu exame, começar a alterar alguma coisa para indicar essa chegada da menopausa, ou da perimenopausa, né? Tem 3 anos, imagina, 3 anos só. Eu tô falando de 2019, 2020 foi a pandemia, começou a pandemia, né? Então, assim, eu tô falando de 2020, 2021 para só 2023.
Eu fiquei 2 anos, assim, sentindo coisas, mas no exame não dava nada. Tanto que eu fui para uma endocrinologista, a Elô Rocha, te amo de paixão, essa mulher é o meu anjo da guarda, é a luz da minha vida, porque eu comecei a procurar ela, porque eu comecei a sentir. Depois disso, eu comecei a sentir umas tristezas. Então eu ficava sozinha, uma solidão profunda, e eu achando que era da pandemia, né? Pô, tudo bem, veio uma pandemia, muito difícil para todo mundo. Eu tinha saído da Globo, uma decisão difícil que eu tinha tomado. Não, e fácil de confundir naquele momento. Então, o que é hormonal e o que é exatamente. social, Então, emocional. mas não dava nada. Esse era o negócio, é que não dava nada. Não dava nada, eu fazia exame, mas não dava nada. Meu Deus. Aí uma solidão, uma angústia. Só que eu falei assim, mas eu não sou assim. Então o que me tranca, por isso que eu falo que a gente tem que ter um autoconhecimento muito grande, saber como você é, entendeu? Porque tudo vai mudando tanto que você tem uma hora que você tem que olhar para o espelho e falar assim, calma, eu não sou assim. Peraí, tem alguma coisa de errado, eu não sei o que é, mas eu não sou assim. Até mesmo para você ir contra. Tudo Pra bem você se não eu mergulhar disser nisso daí, que eu me entendeu? sinto assim de TPM, às vezes. Oi? Não, então. Porque às vezes eu me sinto descontrolada de TPM. Então, eu tenho tudo que me bem. lembrar, não sou assim. Exato. Eu sei que ela é muito menos, mas... Não, mas não é muito menos, não. É exatamente assim. É porque você vai entrando nessa onda de... se você entrar nessa onda... porque, por exemplo, primeiro veio a depressão. Essa solidão que eu não sabia onde me achar, nada me preenchia. Nada me preenchia. Nada me preenchia. E aí depois, ano passado, ano retrasado, quando aí de fato os meus exames começaram a mudar, eu virei um bicho. Eu virei um bicho, eu queria quebrar tudo. Eu queria entrar num quarto e quebrar o quarto inteiro. Eu reclamava de tudo. Tudo eu reclamava. Isso aqui tá muito chato, isso aqui tá muito calor, essa luz tá me incomodando, essa menina é uma chata, não sei o que, esse livro aqui não é legal, quem ela tá pensando que ela é, ou a internet... E aí uma amiga minha, que é bem mais nova que eu, a Mariana, chegou pra mim e falou assim, Glenda, vem cá, sabe que você tá parecendo a velha do derby? O que é a velha do derby? Depois dá um Google pra saber quem é a velha do derby. A velha do derby era uma véia caquética, que ficava assim com um cigarro na mão. E tudo ela ficava assim, não, porque isso aqui não sei o quê, isso aqui tá uma droga, quem vocês pensam que são? Isso aqui é uma chata. Era a velha do derby, eu era a velha do derby. Tinha se tornado uma rabugenta. Uma rabugenta, uma chata, uma insuportável. Não tem nada a ver com você mesmo. Não tem nada a ver comigo. Nada a ver com você. Tem a ver comigo? Não tem. Nada. Só que eu tava entrando nessa, e depois que essa minha amiga falou isso pra mim, eu comecei a perceber quando eu mudava. Aí quando vinha a vontade de reclamar, ou quando vinha a vontade de... essa raiva, que eu não sabia de onde vinha, eu falei assim, olha, velha do derby, velha do derby. Aí eu levava pro humor, entendeu? Que eu falei, agora eu sou assim. Eu sou divertido, entendeu? Eu me divirto das coisas, eu faço piada com tudo. Eu não sou essa mulher chata. E os meus filhos também me achavam... O Eduardo ficava assim, mãe, você tá muito chata. E eu falava assim... Não se mete, quero saber. Aí o Eduardo, mais novo, falou assim, mãe, você tá insuportável. Aí ele chegava e dizia assim, trocaram minha mãe. Lá vem o coronel. Aí, entendeu? Aí a minha sorte foi que as pessoas ao meu redor, elas transformaram esse meu momento numa grande comédia. E aí eu fui me tocando, e aí depois passou. Nossa. Aí quando eu comecei a fazer reposição, aí passou, eu falei, nossa, voltei, sou eu de novo, ai que legal. E você falou que hoje você tem orgulho de dizer que você é menopausada. 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 Menopausada, mãe do Gabriel de 30, mãe do Eduardo de 20. Maravilhosa. Eu adorei, porque menopausa é um dia, né? Você menopausa quando você fica um ano sem menstruar. Então eu passei por todo esse processo, assim, fica sem menstruar 7 meses, aí vem a menstruação. Eu não sabia disso, eu tô realmente aprendendo com você. A menopausa é isso. Até você completar 1 ano sem menstruar, é a pré-menopausa, que tem um nome que eu sempre esqueço. Perimenopausa. Isso, muito obrigada. Perimenopausa é todo esse processo. Perimenopausa, ficou 1 ano sem menstruar. Menopausada. Entendeu? Finalmente chegou. Finalmente chegou, cara. Chegou agora em julho. Junho, julho, por aí. Então, se tem essa ideia de que na menopausa a gente perde algo, que é perder a fertilidade, todo esse arquétipo feminino, o que você acha que a gente ganha? Porra, cara, a gente ganha muita coisa legal. A gente perde muita coisa.
Mas eu acho que se você olha para a menopausa com generosidade, porque é muito difícil, as transformações são enormes no seu corpo. Só para você ter uma ideia, eu sou uma pessoa muito ativa na parte física, né, nos exercícios. Eu sou focada há muitos anos, né, que eu comecei desde sempre a minha vida é igual à atividade física. Em janeiro, eu engordei 4,5 kg, tipo, em 20 dias, eu engordei 4,5 kg de gordura. Uau. E perdi 1,5 kg de massa muscular. Só que eu faço musculação quase todos os dias. Simplesmente porque chegou a data? Não é porque chegou a data, é porque é o processo todo. É um processo. Tem mulher que sente, tem mulher que não sente. Eu, por exemplo, tive a dor do ombro. O que é a dor do ombro? A dor do ombro é uma bursite que você tem, assim, do nada, da noite pro dia, você não mexe o braço. E dói. É uma inflamação que dá. Milena, do nada. Como que as mulheres estão vivendo isso há tantos anos em silêncio? Eu não sei. Eu também não sei. Como a minha mãe morreu muito jovem, minha mãe morreu com 44 anos. Eu não vi a minha mãe passar por esse processo. A minha avó, eu acho que eu não era nascida quando ela passou por esse processo. E nunca conversei com ela sobre isso. Quer dizer, nem porque ela não é viva, né, gente? Por isso que eu não conversei com ela, porque ela morreu faz tempo. Mas o que eu tô falando assim, eu acho que assim, essa geração de 50, 48, 50, 54, 55, 56, essa nossa geração tem uma importância enorme. Sua mãe, porque a gente lá atrás, primeiro vestiu a capa da Mulher Maravilha, né? Faço tudo, dou conta de tudo, eu sou o máximo, eu sou incrível, assim que tem que ser. A gente pagou um preço aí pra ser essa super mulher. Em alguma área da vida a gente pagou preço. Então, agora a gente tem essa missão, eu vejo isso como missão, de normalizar o que é normal, mas o que a sociedade transformou em algo anormal. Então, o olhar para a sociedade, por exemplo, para a mulher grávida, para a gravidez, é um olhar romântico. Mas a gente muda muito na gravidez. Você engorda, o corpo transforma, você tem enxurrada de hormônio, da mesma forma. O pós é um pós, assim, se você parar para pensar friamente, descrever friamente o que acontece com a mulher no pós, quando o parto em si, o pós-parto, a amamentação, a transformação do corpo, você lidar com aquilo tudo, com uma criança, um ser novo que não fala, que você tem que começar a entender o que é aquilo ali que está na sua frente. Então, tudo isso tem um olhar romântico. Vem num pacote lindo de lacinho. A menopausa não. A menopausa é um carimbo, tá velha. Além do mais, é tanta transformação, porque de fato a sua pele não é mais a mesma, o seu cabelo cai mesmo, você tem essas mudanças de humor, tem mulher que sente mais, tem mulher que sente menos, você tem essa coisa desse calorão, que até você lidar com isso, por exemplo, se você estiver numa mesa de jantar, você começa a... Eu suava, assim, de pingar e... O cabelo, eu não aguentava o cabelo, eu tinha que tirar o meu cabelo aqui, ó, pingava. Eu posso imaginar. Então, esse pacote é diferente. E é como se a fragilidade se tornasse um risco. Exato. Então você não pode expor. Exato. E aí, de repente, vem a vida e entrega, tá bom, agora você vai sentir calorões, agora você vai enfrentar uma sociedade que, querendo ou não, a gente tem esse capital sexual, que também deve ser, porque você foi uma mulher bonita a vida toda. Eu escutei, que bom ter uma mulher mais velha na equipe, mais madura. Aí eu falei, nossa, eu virei cota da mulher madura agora. Eu escutei isso. Mas que... Não foi por maldade, tá? Eu entendo isso. Delicadeza. Não, mas não foi. Mas olha só, olha que loucura. Não foi por maldade, mano. Foi um ato legal. Tipo, que bom que você tá aqui. Tá. Assim, não foi maldade, entendeu? Mas até eu entender que não foi maldade, até eu entender que é o sistema que a gente vive, eu fiquei um pouco triste. Aí depois eu falei assim, não, Glenda, é o sistema. É igual a mulher narradora. A mulher narradora aí tá tomando porrada beça. Renata, as meninas, ó. Nossa! Estão tomando porrada beça. Mas por quê? Porque durante mais de 50 anos, nós fomos acostumados a ouvir a narração masculina. Então, até quebrar isso daí, porque é a sociedade que a gente vive. Sim. Entendeu? Então, não tem muito jeito. Então, assim, é óbvio que essas mulheres que estão assumindo a menopausa, e se não for, por exemplo...
quanto mais programas como o seu, quanto mais meninas novas e mulheres mais novas a falarem sobre isso, botar esse assunto na mesa e começar quanto mais C-levels, mulheres, olharem para isso e falarem sobre isso, não como fragilidade, mas como empoderamento e como uma fase que a gente vai ultrapassar e tudo bem? Como foi a maternidade? Como foi sair de casa? Como foi casar? Como foi começar no emprego? Isso tudo vai passar? É um estado de mudança da mulher? Da saúde da mulher? Até para se criar um imaginário, porque olha isso, eu tô aqui, estou trabalhando, mas eu estou aqui aprendendo com você aquilo que ninguém me contou. Ninguém me falou do que vai acontecer na menopausa. Eu acho que é um pouco da surpresa que muitas mulheres chegam e falam: ué, não eram pra ter me avisado um pouco melhor? Porque a parte emocional é uma novidade pra mim. Eu tô descobrindo, né? Eu vou descobrindo vivendo. Meu pior ano foi 2024, porque além da menopausa, tem uma outra coisa também que eu acho que pra essa mulher de 50, 55, que é difícil, que é o seguinte: a menopausa, ela pode vir só a menopausa. Menopausa. Mas a menopausa, por essa idade aí, meia-idade da mulher, pode vir com ninho vazio. Os filhos vão embora. A mulher está passando por isso tudo, que é muito de comportamento, é cérebro, tá falando de hormônio que cai, mudança hormonal. Você imagina, menstruação, você não muda muito durante o mês? Agora imagina tudo isso que vai te regulando nessa fase da menstruação, de repente some e desaparece. Quebraria um quarto, entendeu? Tico e Teco fica assim, até entender, até eles voltarem. A comunicação demora um pouco. Então essa fase é difícil, até eles voltarem a se comunicar, Tico e Teco. Então tem ninho vazio. Ela tá passando por isso tudo e os filhos estão saindo de casa. Eu falo isso porque eu passei por isso ano passado. Ano retrasado. Eu queria morrer, mas eu não queria estar ali naquele momento dos meus filhos. O Gabriel já não morava mais comigo. Eles saíram juntos? Não, o Gabriel saiu antes, mas assim, o Eduardo, né, ainda estava ali, criou asa e voou. É desesperador, é muito sério. Precisa de ajuda, às vezes, até você, porque é uma tristeza. De repente você fala, e aí? Você passa pelo quarto vazio, você não tem mais, vai escovar o dente, você não tem mais aquela voz de manhinha entrando pela casa, você não tem mais a novidade, mãe, fulano tá chegando, mãe, posso ligar o som? Você não tem mais aquele barulho todo, a vida virou um silêncio. E você tá em transformação porque você tá enfrentando a menopausa. Ou então, se você não tem isso, maravilha, graças a Deus, mas aí de repente você tem os pais ficando mais velhos precisando de você. Só que você tá num momento que você precisa de você. Você precisa entender quem é você de novo. E com generosidade. E não é de um dia para o outro. Demora. Ou então você tem o caso de mulheres que se divorciam nessa idade. Você tem a dor do divórcio. Dependendo da situação do divórcio, é mais pesado para a mulher. Então você tem várias outras situações que acoplam na menopausa. Só que a menopausa é um momento que você precisa muito de você. Isso que eu falo assim, você tem que ter... A pessoa mais generosa é você com você mesmo. Sim. E você precisa aceitar aquilo que você está passando. Então, assim, por mais que os meus amigos, né, transformaram todos os meus momentos mais pesados em uma grande comédia, eu aceitava estar nervosa. Eu sei que eu tô nervosa, eu sei que isso vai passar. Mas eu aceito, eu tô sentindo. Eu tô com vontade de pegar essa mão e jogar ela. Eu não vou fazer isso porque eu tenho discernimento, mas o sentimento está dentro de mim, entendeu? Então, não, eu entendo perfeitamente o que você está falando. E aceitar também que era transitório. Que é transitório e que vai passar. E você falou dos amigos, né? Cara, os amigos são fundamentais. Fundamentais. Porque eles preencheram? As pessoas que estão ao seu redor são fundamentais. Porque eles é que estão ali todo dia. E outra coisa, eles estão te vendo de fora. Eles podem chegar para você e a maneira com a qual eles vão chegar para você e vão falar para você, oi, tudo bem? Ou eu tô aqui, ou então, olha, passou do limite isso aqui. Será que você não tá precisando, talvez, de uma terapia? Será que não tá, entendeu? Ou então, não, vem cá, colinho, deita, põe a cabeça aqui, vai, você tá precisando, vai, chora, porque às vezes você quer chorar, chora, não, tá tudo bem, pode chorar, entendeu? Ô, amigo, vamos não sei aonde. Isso é fundamental, é o apoio em torno de você, porque você precisa. E eu fico muito, assim, refletindo enquanto você está falando,
o quanto nós mulheres também, o quanto a gente precisa, porque é nós por nós, né? Assim, a medicina nunca esteve muito preocupada com a saúde da mulher. Então, mas até nisso, olha que transformação. Por isso que eu falo, essa geração tem uma missão. Sim. Já foi a missão do mercado de trabalho, né, de normalizar certas profissões que as mulheres não participavam, não participavam daquilo, então era muito minoria. Então, por isso que eu olho e falo assim, cara, que missão bacana que a gente tem. Porque a gente está transformando isso e agora vem a questão da menopausa. O que tem de estudo agora sobre a saúde da mulher nos Estados Unidos e na Europa é enorme. Harvard acabou de lançar uma revista falando os últimos estudos, os últimos avanços e todos os vitaminas e o tipo de alimentação, o que você deve fazer para essa mulher da menopausa. Isso já é um avanço, porque ninguém olhava para essa mulher. Porque tinha uma ideia de que se você fizesse reposição, você estava indo contra a natureza da mulher. Não, até porque os medicamentos evoluíram muito. Eu fico imaginando, por exemplo, há 30 anos, como é que era fazer reposição hormonal? Devia ser um tipo de hormônio horroroso mesmo. Igual pensar a pílula anticoncepcional quando chegou. Tudo que é hormônio, né? A ciência foi evoluindo. A ciência foi evoluindo. Então, assim, hoje em dia tem vários tipos. Hoje tem coisa mais moderna ainda que eu não sei nem te dizer o nome. Mas que tem. Então, existe agora um pedaço muito grande da ciência, né, da medicina, olhando para essa saúde da mulher. Até porque somos maioria hoje em dia. Eu já tô com uma vontade de abrir um restaurante em que a temperatura tá sempre 13 graus no ar-condicionado. Olha, eu vou dizer um negócio. Se você abrir um restaurante com a temperatura 13 graus, vai estar assim, ó, lotada. Isso é tudo, apenas mulheres de perimenopausa, menopausa, vão lá tomar um drink, sabe? Serem felizes no ar-condicionado torando. Não, é o seguinte, agora eu vou até dar uma ideia também. Vamos abrir esse restaurante juntas? Vambora, tô falando sério. Aí é o seguinte, se a mulher chegar e falar assim, tô com fogacho, ela ganha o drink de graça. Naquele instante, o drink é de graça. Chega o balde, igual aquelas boates com o negócio, vai chegar um negócio de gelo pra ela, sabe? Quando ela falar fogacho, já vem, ó, uau! Muito bom. Tem um ar-condicionado, que é um portátil. pra ela. E é muito genial isso dos amigos. Eu tô falando tá vendo? sério, porque... Não é maravilhoso isso? As amizades são as pessoas que vão lembrar quem a gente é. Você sabe que eu tenho um parceiro que é muito legal, sabe? No show do esporte, que é o Elias Júnior. E aí, nesse processo todo, né, fogachos e etc e tal, esquecimentos de palavras, números, porque o nome de técnico, nesse nível. Sei lá, posso estar falando do Palmeiras e de repente eu quero falar do Abel Ferreira e eu fico, mas o técnico do Palmeiras, entendeu? Assim, é nesse nível. Some a palavra. Some a palavra, ela não existe mais. E aí, às vezes, eu olhava pra cara do... Até hoje eu faço isso, no ar. Aí eu olho pro Eli, assim, eu falo, Eli, como é que é? É aquele... Como é que é? É a Copa do Brasil. Aí eu falei, a menopausa. Ele, mas você tá gata demais. Ai, que amado. Não é incrível isso? Incrível. Aí, às vezes, eu olho pra ele, ele já sabe. Ele fala, é o Abel Ferreira, Glenda. Falei, é o Abel Ferreira. Exato. Então, assim, isso é muito legal. E até nos calores, às vezes, uma vez, eu tive um calorão desse no meio, assim, sei lá, a gente tava falando de alguma coisa, começou a me dar um calor. Porque quando esse calor vem, você fica transtornada. Então, eu fazia assim, ele reparou. Eu falei, tô até com calor da menopausa. Esse calor da menopausa, eu ficava assim. Ele falou, peraí, liga o ar-condicionado. E a gente começou a fazer piada no ar sobre isso. E eu falo, cara, isso é transformador. Isso é parceria. Isso é parceria. E é normalizar. Você tem um parceiro desse, sabe? Que olha, te entende, compreende e troca, faz piada e pega pra ele. Quando ele vê que eu tô meio naquele momento aéreo, ele pega pra ele e fala, não, porque o Abel Ferreira, porque o Palmeiras, porque eu não sei o quê. Aí eu volto e volto pra conversa. Isso é fantástico. Você começou falando sobre a Glenda de 13 anos que de vez em quando aparece pra te lembrar a coragem. Você acha que o que essa Glenda imaginava do amadurecer é diferente do que você sente hoje? Ou talvez ela tenha acertado em algo?
Sabe o que que é? Muito aqui entre nós. Eu acho que eu não amadureci ainda não. Eu acho que eu ainda sou essa garota. É isso que eu mais amo em você, né? Você sabe que assim... Pô, tá difícil ela ir embora. Outro dia... Ai, Jesus, é uma quinta série, atrás de quinta série. Aí de vez em quando eu falo assim, não, Lena, não pode, se comporta. Vamos comportar. Não se comporta. Lena já tem muita mulher comportada. Outro dia eu cheguei e falei assim, a gente tava eu e a Virna do vôlei, que, aliás, assim, muito minha amiga, assim, muito importante na minha vida, nesse processo todo. Toda a minha vida, mas nesse processo é realmente muito importante. E a gente fazia piadas, assim, enormes, desse negócio do calor, de tudo, né? E aí a gente entrou no elevador, aí um amigo nosso estava com a gente e falou assim, nossa, que senhora elegante. Aí eu fiquei olhando e falei, gente, eu vou ter que nascer de novo para ser elegante, eu sou muito quinta série. Eu olhava para a Virna olhava para mim e falava assim, amiga, a gente não tem jeito não. É outra elegância. É outra elegância. Sei. A gente começou falando sobre isso um pouco, do que é chique, né? Eu acho que o mais legal é isso, assim, sabe? Essa menina, ela é muito importante pra mim. E ela sempre vai estar aqui. E ela vai estar sempre me chacoalhando. Eu acho que a gente, de vez em quando, precisa de... eu acho que, no fundo, quem nos chacoalha somos nós mesmas, sabe? A decisão é um processo muito solitário. Muito solitário. Eu posso te ajudar de alguma forma, eu posso dizer alguma coisa para você, mas a decisão é sua. E é um processo solitário. E todo dia a gente tem que decidir alguma coisa e todo dia as nossas decisões vão mudar a rota. A gente acha que não, mas daqui a um ano, se você olhar para trás, algumas decisões suas diárias mudaram a sua rota. Então, obviamente que eu tenho uma maturidade muito grande, aprendi muita coisa com a vida, continuo aprendendo, mas essa menina, ela não quer deixar eu crescer. Gosto tanto disso. Glenda, não, mamá. Eu queria tirar uma última casquinha sua, porque assim, todo mundo quer saber, por favor, por mim, por muitas mulheres, pelas chapadinhas de endorfina. Como ter consistência na atividade física? Conta pra gente. Fala, assim, tem que ter, dá algum segredo pra gente. Cara, eu acho que eu sou viciada em adrenalina, endorfina. Porque o meu esporte, né, ele era de adrenalina pura. Imagina, mar, onda grande. Então, aquela adrenalina, sabe, essa... E depois a minha profissão, com essa coisa do programa ao vivo, também tem isso. E o esporte, a atividade física, me dá isso. Eu sei exatamente no momento que a endorfina faz efeito. Assim, exatamente. Então, assim, é óbvio que não é todo dia, e vou dizer que muito mais dos dias eu tenho preguiça do que eu tô focada. É muito mais por hábito, de acordar e não pensar. Eu acordo e eu não penso. Eu acordo, primeiro que eu medito. Meditação eu faço todo dia. Eu aprendi com a minha mãe. Assim, eu medito aqui se eu quiser. Eu paro aqui, respiro e estou meditando. Eu tenho muita facilidade de ir embora, de esvaziar aqui. Então eu acordo, medito, faço lá, escuto as minhas frequências que eu gosto também. E depois eu nem penso. Eu levanto, já ponho tênis, lavo o rosto, faz o skincare. Não, mas fez parte do seu ritual. É uma rotina. Você acha que a gente tem que encontrar qual que é a sensação que a gente está indo buscar? Aí, sabe uma coisa, assim, eu tenho um livro que inclusive fala isso, que é um livro até famoso, que é para você formar hábitos, né? O hábito, você forma um hábito que nada mais é do que o circuito cerebral. Você forma aquele circuito, você leva... 2 meses, em média. 2 meses, se você fizer todo dia. Se você fazer aquilo todo dia, tem uma hora que ele vai automático, que não tem mais contra. Toda vez que você vai sair para alguma coisa que você não quer, é desconfortável. É aquela conversa que a gente falou, né? É o desconfortável. Então, se você briga com o desconfortável todo dia, tem uma hora que ele deixa de ser desconfortável e vira o hábito. Só que uma coisa legal que você pode fazer, e que eu já fiz isso algumas vezes, é a recompensa. Quando eu voltei a correr, eu parei de correr durante um tempo e depois eu voltei a correr, depois da pandemia. Aí eu voltei a correr. Eu detestava correr, mas eu saía com raiva.
Eu falei assim, eu não vou correr hoje. Só que aquilo eu começava a correr, aí vinha a endorfina, eu ficava a pessoa mais alegre do mundo e corria, corria embora e depois ficava com dor. Mas era esse Essa processo. é a história da corrida. Essa é a história da corrida. Eu colocava, porque isso faz parte do hábito também, criar o hábito, eu colocava uma recompensa. Qual era a minha recompensa? A sensação que eu tinha maravilhosa de sentar na Lagoa Rodrigo de Freitas, olhando para o Cristo, para tomar uma água de coco. Aquela era uma recompensa, suada, vermelha. Eu falei, então isso aqui, eu vou fazer isso tudo para ter esse instante. Talvez isso possa ajudar. Isso ajuda muito. Não ajuda a criar Isso uma ajuda recompensa? Cria uma recompensa. Claro. Porque aí, de repente, vai chegar uma hora que você não precisa mais daquilo, porque já está automático. E se você deixa de fazer, você sente falta. E aí você continua. Eu ouvi, é um vídeo, inclusive, da Antonella, que a gente repostou em Chapadinha de Endorfina, que é com o áudio do Drauzio Varela. E ele falava assim, não há nada mais importante nessa vida do que o seu corpo. Mais do que filhos, mais do que trabalho. E quando ele falou filhos, me deu até... Nossa, mais do que filhos. Mas ele tem toda a razão. Porque você tem que estar bem para os seus filhos. Então, eu espero que as ouvintes agora estejam tão fãs da Glenda quanto eu. Ai, meu Deus! Mas não tem jeito, cara, tem que fazer. E outra coisa, menopausa é igual a atividade física, tá? Assim, ainda vai, não deixa de ir, não. Porque é muito pior sem a educação física, sem a atividade física. Você perde o músculo, eu acabei de falar, eu faço todo dia e perdi 1,5 kg de músculo. Você ganha muita massa gorda, assim, porque quando cai a progesterona, tudo acumula aqui. A gordura acumula, é mais difícil da acumula sair, ela fica aqui. Eu fiquei com uma barriga que eu não tinha. É surreal, eu sempre fui Exatamente, eu sempre fui a chapadinha da barriga. Tem a chapadinha, eu era a chapadinha da barriga. Comendo cachorro quente. Comendo cachorro quente. Você vê que eu não sou tão radical assim, tá vendo? Não, você não é, você não é. Sou radical. Você não é. Eu tenho meus dias. Mas eu tento não ficar pra sempre, assim. Mas exercício físico, cara, você tem que fazer, senão você enlouquece. E essa questão da endorfina é muito legal. Porque você começa a fazer... Eu, por exemplo, 20 minutos... Eu tenho que insistir por 20 minutos. Deu 20 minutos, 22, 23, vem a endorfina, eu fico... Na corrida, eu sei que é o quilômetro 3. Até o quilômetro 3, eu odeio tudo. É capaz de alguém vir falar comigo, eu fico mal-humorada até o quilômetro 3. Aí depois, aí bate, Então, né? que é quase 20 minutos. É verdade. Eu não sei qual é o seu pace. Não, eu não sou essa. Não. Então, você entrou nessa? Não, nunca entrei. Bom. Respeito quem entra, acho também legal. Mas eu não gosto... Mas um pouco preocupada do quanto as pessoas estão entrando, Glenda. Eu acho que a gente tá acho que subverteu muito. O esporte é pra gente, não é pra ser uma vitrine de performance. Mas você conviveu com tanto atleta. Eu já falei que a minha performance já foi feita. Tá entregue, né? Já foi, quando eu era atleta. Eu não preciso mais ter performance. A performance é olhar pra mim mesma no espelho e falar assim, pô, tá maneiro. Ou então, assim, a minha mãe morreu de câncer. E uma coisa que eu fiquei muito, assim, eu lembro muito, foi quando a gente recebeu o resultado do exame. E aí já veio o resultado do exame, a palavra metástase, que eu não sabia o que significava. Nossa. E eu lembro de eu ligando para minha tia, considerada a irmã da minha mãe, tia Elizabeth, que é ginecologista, eu falei assim, tia, o que é metástase? Ela respirou fundo e falou, não, minha filha, isso significa... que tem um outro lugar do exame que tem que ver. Ela deu uma enrolada para não me dizer o que era metástase. Então, toda vez que eu vou fazer um exame, que eu vou fazer exame de rotina, pode ser o mais normal do mundo, inclusive um exame de sangue, eu fico com essa lembrança do exame da minha mãe. Então, toda vez que eu recebo o meu exame... e que tá tudo bem, que eu vejo na imagem que tá tudo bem, que eu vejo lá o resultado da mamografia e tá tudo bem. Eu agradeço tanto a Deus, tanto. E aí eu lembro de todo santo dia que eu acordo e vou cuidar de mim. Toda vez que eu, em vez de comer uma besteira, uma gordura, ou então eu não fiz isso, eu escolhi não fazer. Toda vez que eu faço uma escolha para minha saúde, sabe? Então acho que isso talvez seja uma forma... de incentivo para as pessoas que é normal a gente ter preguiça mesmo, porque é ruim, é desconfortável. E eu entendo esse desconforto.
Mas para mim é muito importante, porque eu lembro muito da minha mãe, assim, desse resultado de exame, assim, sabe? Que ela foi embora tão nova, né? 44 anos, você assim. Você tinha 19 anos. Eu tava grávida, né, do Gabriel, quando ela morreu. Então, assim, vida e morte, a morte do lado de fora e a vida dentro de mim, ao mesmo tempo. Então, eu acho que cuidar da saúde da gente, a gente não tem como controlar se a gente vai ter alguma coisa ou não, né? Se algum dia, Deus o livre guarde, eu vou receber uma resposta que talvez que vá mudar o rumo da minha vida por aquele momento, né? Mas eu acho que o que eu puder fazer para ajudar o destino, para ajudar o Papai do Céu, eu vou fazer. Porque isso é autoamor, é autocuidado, autoestima. Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar de mim? Eu sei que eu tenho amigos que cuidam de mim. Eu sei que eu tenho família que cuida de mim. Eu sei que tem um Deus ali que cuida de mim. Mas eu acho que eu tenho que aprender a cuidar de mim. Porque tem coisas que só a gente vai poder fazer pela gente. É isso. E tem a ver com exercício físico. A decisão é um ato também com solitário. autopreservação, né? Também. Eu acho que, não sei, cada vez mais eu acho que... Responsabilidade. A gente tem que ser responsável, né? Não tem que ser responsável. Artista. Mas deixa ele. Mas ele é o máximo. O Gabriel tá incrível. Primeiro, o Gabriel é um gato. Ele é um gato mesmo, se eu puder falar isso publicamente. Ele é um gato. Com todo respeito. Ele é um gato mesmo. Minha caneta. Ficou vermelha. Sabe por quê? Que eu tô acostumada? Por conta do meu irmão. Porque todo mundo fala... Que é um gato também. E é tão bom poder falar que a família dos outros também tem gente gata. Porque todo mundo fala, nossa, o irmão é muito gato. É o máximo isso. E ele é legal pra cara. Hoje a gente é muito amigo, cara. Ele toda hora, mãe, tô vivo, hein? Tô vivo. Tá bom, meu filho, tá bom. E essa relação é tão gostosa. Às vezes eu mando piada pra ele. Ontem eu baixei um aplicativo de música de IA, né? Pra criar música de IA. Você coloca 3 palavras e eles criam uma música. Eu criei uma música sertaneja, domingo, como é que era a minha palavra? As palavras eram domingo, dor de cotovelo e amor. Era uma coisa assim. Foi engraçado pra caramba. Eu mandei pra ele, olha aí a música que a mamãe fez. Ele falou assim, mãe, isso é IA, mãe. A gente rindo. Então tem essa troca hoje em dia que você tem com a sua mãe. O ninho não tá vazio. Não, o ninho tá vazio. Mas a gente aprende a lidar com ele. O ninho tá vazio. Tá bom. O ninho tá vazio. Glenda. E esse ninho aí fica vazio, acho que pra sempre. Não tem muito jeito. Mas a gente volta a gente aprende a lidar com esse novo momento. Assim como a gente aprende a lidar com a menopausa, assim como a gente aprende a lidar com tudo. Depois eu acho que quando meus netos nascerem, aí esse ninho não tá mais vazio. Fica o recado aí, Gabriel. Você tá com pressa. Você também, hein? Fica o recado aí, hein? Eu sabia que ia vir pra mim assim, você fez a mesma coisa. Aí, Renata, tamo junto. Porque eu vou dizer, se tem uma pessoa que vai ser uma avó excepcional, ela vai ser tudo, né? É sua mãe, cara. Ela tava ontem falando. Cara. Eu não sei quem é que falou, mas você trabalha muito. Ela falou, o quê? Eu, avó? Eu vou formar uma estrutura, eu vou fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o que. Ela já tá pronta pra receber um neném que ainda não existe. Não, porque eu acho legal, assim, também, porque é o seguinte, eu escolhi ter filho, ser mãe. A minha irmã não quis ter filho, ela não tem filho, ela é a segunda mãe dos meus filhos, se duvidar, a primeira, em muitos momentos, a mãe dos meus filhos é a minha irmã e vice-versa, a gente vai trocando. Eu acho que a gente também tem essa pressão, né? A mulher tem essa pressão da sociedade de ser mãe, tem que ter filho, tem que ter filho, tem que ter filho. Cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? Mas eu tô brincando aqui com isso, que eu fiquei pensando nisso aqui, eu pensei na minha irmã. Minha irmã, por exemplo, não sei se você quer ter filho ou não. Não, eu quero, você tá num lugar seguro, mas tô num lugar seguro, falar disso. Eu fiquei preocupada agora. Eu falei, Glenda, você tá brincando com uma coisa que às vezes a pessoa não quer ter filho. Mas é muito legal você ter esse cuidado. Mas eu tenho essa preocupação. Porque, de fato, eu tô numa faixa etária que eu vejo... Muitas vezes tem amigas minhas que não querem. E eu acho incrível esse poder de decisão. E eu vi isso com a minha irmã em casa. Ela nunca quis? Nunca se imaginou, nunca se colocou nesse lugar, nunca falou comigo, eu quero ter filho. E eu já cheguei para ela e falei assim, Vládia, você vai se arrepender. Você, quando ficar mais velha, você vai se arrepender.
E hoje, eu com 51, ela, né, com 49, a gente fala muito bem sobre isso, a gente conversa super, e ela fala, Glenda, eu entendi quando você falou pra mim que eu ia me arrepender, mas eu não me arrependo, eu tomei uma decisão tão consciente, eu sou tão feliz com os meus sobrinhos, assim, eu participo tanto, e eles têm um carinho enorme por ela, e é tão linda, a nossa família é tão linda, que em vários momentos eu e ela somos a mesma pessoa com relação aos meninos, que é muito bacana quando uma mulher toma a decisão e assume o protagonismo da vida dela. Porque eu acho que isso é que é importante. A gente tem que ser protagonista daquilo que a gente quer. Sim. Independentemente do que seja. Glenda. Fala, coisa mais fofa! Nunca esqueci. Fala, minha protagonista! Nunca esqueci. Do hot dog. Do hot dog e de todos os limites. Porque eu juro, não é brincadeira. Você me falou em um jantar e eu nunca esqueci. Difícil, né? Fui lá e falei. E falou. E falei. Pra gente finalizar, pra todas as mulheres que não falaram, como começar a falar? Sendo protagonista, você tem que saber o que você quer. Você pode até não ter certeza daquilo que você quer. Quer dizer, mais ainda, eu vou reformular. Você tem que saber o que você não quer. Porque você saber o que você não quer é muito difícil. Mas quando você entende que aquilo é algo que você não quer, você não é permissiva. O maior perigo, não só da mulher, mas de todos nós, mas principalmente da mulher, pela sociedade, né, que a gente cresceu e que a gente vive, a mulher tende a ser muito permissiva. Permissiva para agradar, permissiva para pertencer, permissiva para não ir para o embate, permissiva por medo. E essa permissividade, ela é muito perigosa. Porque ela destrói, ao mesmo tempo que você é permissiva, você destrói a sua autoestima. E se você destrói a sua autoestima, porque toda vez que você está sendo permissiva, você está dizendo um sim que você não concorda ou que você não quer. Ou você quer dizer um não. Você pode não concordar, mas tudo bem. Agora, quando você é permissiva, não querendo, você está destruindo a sua autoestima. Você está destruindo o seu poder de decisão. Você está destruindo tudo aquilo que você quer para você. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a melhor forma de você falar é você não ser permissiva. Isso está me incomodando? Por que isso está me incomodando? É isso que eu quero para mim? É isso que eu não quero para mim? Então acho que você saber o que você não quer é um caminho excelente para não ser permissiva. E se você não é permissiva, você vai saber se colocar. Agora, eu também acho que a gente não pode perder a nossa feminilidade, sabe? Eu entendo, porque aquela nuance e o equilíbrio do geracional. Então, como eu convivi muito com homem, assim, eu já me vi várias vezes com atitudes muito masculinas, falas muito masculinas, até um certo machismo. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós somos femininas, nós temos um jeito diferente de falar. Eu acho que quando a gente foge muito do que a gente perde muita coisa boa, como o nosso instinto, como o nosso olhar do todo. A mulher tem um talento que é um talento espetacular. A mulher consegue olhar o todo. Ela consegue olhar o todo e ela consegue ver que ali é daquele jeito, esse aqui é assim, vamos tentar organizar para harmonizar, para dar certo. Então a mulher tem um olhar de estratégia, porque ela tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do trabalho. Então ela nasce assim. Então ela cresce assim. Olhar o panorama, A gente tem um olhar do todo e de estratégia. Sim. Que é impressionante. Aí quando você joga o seu lado feminino fora, você perde tudo. Faz assim, ó. Você só vai pra guerra. Só vai pra guerra. Guerra. Não deixa a sacerdotisa ir embora, não. Gostei. Essa sacerdotisa tem que estar aqui, ó. A sacerdotisa, ela vai pra guerra. Mas ela vai de outra forma. Esse foi um conselho pessoal pra mim. Obrigada. É isso aí. Glenda! Esse foi um momento muito histórico. Obrigada, Obrigada a você. Trocas potentes entre mulheres de diferentes gerações nos interessam muito. Estou muito feliz com esse episódio e não vejo a hora de continuar conversando com vocês sobre ele nos comentários. Se você gostou deste episódio, também pode avaliar e compartilhar com quem você acha que gostaria de ouvir. Eu recomendo também o link para os meus 2 livros,
Aurora, o despertar da mulher exausta, e Sintomas, e o que mais aprendi quando o amor me decepcionou. Os dois estão na descrição do episódio. No Instagram, a gente se vê no @obvios.cc e no @chapadinhas de endorfina. A gente se vê também no meu perfil, @Marcela Ceribelli. Quero te ver aqui semana que vem. Até lá!